Quando uma guerra impiedosa separa uma família outrora unida e feliz, o palco do drama está montado. Enquanto a esposa e os filhos são enviados para um país distante em busca de segurança, o marido é obrigado a permanecer sob a sombra da lei marcial que assola sua terra natal. No meio desse cenário caótico, uma notícia devastadora abala ainda mais sua vida. O diagnóstico de câncer na tireoide, exigindo uma cirurgia urgente para enfrentar uma batalha ainda mais árdua. Após uma dolorosa espera, finalmente ele tem a chance de reunir-se com sua família, apenas para ser confrontado com o frio distanciamento de sua esposa. Movido por uma mistura angustiante de preocupação e intuição, ele decide investigar o laptop dela, apenas para descobrir uma traição traiçoeira e inesperada. Depois de uma década juntos, descobri minha esposa traindo enquanto me recuperava de uma cirurgia de câncer, mas ela se recusa a admitir ou discutir sobre isso. Permita-me compartilhar uma história comovente que recentemente aconteceu comigo. Peço desculpas pela gramática, já que não sou um falante nativo, mas farei o meu melhor. Durante nosso casamento, éramos uma família unida com 2 filhos adoráveis por 10 anos incríveis. Como qualquer casal, enfrentamos altos e baixos. Passamos por dificuldades financeiras e não tivemos férias por muito tempo. Trabalhamos arduamente, mas ainda nos amávamos e éramos bons amigos. Tínhamos sonhos e planos para o futuro. Queríamos envelhecer juntos, agora, com bons empregos e uma situação financeira estável. Pensávamos que o pior tinha passado. Eu amava minha esposa profundamente e valorizava cada momento que passávamos juntos, desde os pequenos gestos até os sorrisos e olhares trocados. Acreditava que ela também me amava, até que algo mudou entre nós. Nossos filhos eram o centro de nossas vidas. Eu os amava mais do que tudo. Minha esposa também os amava intensamente, e eles sabiam disso. Sentiam-se amados e protegidos. A história remonta a fevereiro de 2022, quando o conflito em nosso país começou. Estávamos com medo e estressados com os constantes ataques em nossa cidade. Diante da situação, tomamos a decisão de enviar minha esposa, filhos e sogra para a Europa, onde tinham um apartamento esperando. Infelizmente, devido à lei marcial, os homens não podiam deixar o país. Assim, fiquei para trás, enquanto eles buscavam segurança no exterior. Ao retornar para minha cidade natal, onde meus pais moram, nos deparamos com uma situação estressante e incerta. Minha esposa estava distante, preocupada com a segurança das crianças. Eu me sentia constantemente cansado, tonto e exausto, sobrecarregado com as preocupações e responsabilidades do momento. Consultei diversos médicos várias vezes, e a resposta sempre era a mesma: era por causa da guerra. Todos estavam exaustos e sobrecarregados. O trabalho era intenso, a distância da família causava saudade e estresse. Aqui, tome estes remédios, tente relaxar e seguir em frente, diziam eles. Eles tinham razão até certo ponto, até aquele dia assustador em agosto de 2022, quando recebi o diagnóstico de câncer de tireoide. Foi descoberto por acaso durante outra consulta médica, fiquei devastado, mergulhei na depressão. Tudo parou, cheguei ao fundo do poço, à escuridão, ao vazio, chorei muito, algo que raramente faço. Minha esposa chorou comigo, todos ficaram chocados e confusos. No entanto, graças ao apoio dela e da minha família, encontrei alguma força interior e comecei a me preparar para a cirurgia. No meu caso, o tratamento do câncer de tireoide exigiu a remoção de toda a glândula tireoide. Felizmente, o tratamento foi bem sucedido, mas precisei fazer mudanças drásticas no meu estilo de vida, reduzir o estresse, descansar mais e adotar uma alimentação saudável. Os primeiros meses após a cirurgia, no final de agosto de 2022, foram incrivelmente difíceis. Primeiro, a ferida no meu pescoço doía terrivelmente, mal conseguia comer ou engolir. Segundo, a depressão estava à espreita ao meu redor. Os altos níveis de hormônios e a solidão me deixaram deprimido e vulnerável, comecei a me sentir perdido. Senti ainda mais falta da minha esposa e dos meus filhos. Você pode estar se perguntando se eles tinham a chance de me visitar. Sim, tiveram, e minha esposa veio me ver em setembro de 2022, por algumas semanas para cuidar de mim. Quando ela partiu, me senti completamente desolado, como se aquela fosse a minha vida agora, a guerra, a distância entre nós. Por quanto tempo eu teria que suportar esses golpes? Eventualmente, reuni forças e procurei terapia. Foi difícil no início, mas aos poucos comecei a retomar minha vida anterior. Ainda há muito a ser feito, mas estou sorrindo novamente, e consigo até vislumbrar um futuro com minha bela família.
Mas em dezembro de 2022, tudo começou a desmoronar. Minha família agora mora em um tipo de apartamento social com outros refugiados do nosso país, principalmente mulheres e crianças. Ela conhece a maioria delas muito bem porque todas são da mesma cidade natal dela, e muitas estão conectadas com as mesmas pessoas que convidaram minha esposa tão rapidamente. Com a chegada do inverno, minha esposa começou a se distanciar e se tornar fria. Ela se aproximou da maioria das jovens mulheres do local, e começaram a sair aqui e ali, em bares, cafés, restaurantes. Sei que ela não se dá muito bem com sua mãe, elas frequentemente brigam por coisas mínimas. Sua mãe também não aprovava suas festas. Às vezes, era muito abusiva e controladora, insistindo que minha esposa deveria ficar em casa com as crianças. Embora em parte ela estivesse certa, eu não queria mantê-la presa, então sempre tentei protegê-la da mãe. Minha esposa é muito emocional, e pensei que seu estado mental estava relacionado ao ambiente em casa, então precisava sair às vezes. Nesse meio tempo, senti que minha esposa parou de se importar comigo. Ela perguntava cada vez menos como eu estava e raramente me dizia que me amava. Quando perdi a paciência, comecei a fazer perguntas diretas como: está tudo bem entre nós? Ainda se importa comigo? Sente saudades de mim? As respostas sempre eram positivas. Claro que sinto sua falta, me importo com você, está tudo bem. Só estou muito cansada. Ao mesmo tempo, ela dizia que eu estava ficando alarmista, que estava muito cansada, e não conseguia dar a atenção que eu e sua mãe queríamos dela. Tudo o que eu queria era sua atenção, já que ela tinha tantas desculpas para não poder dá-la. Estava com medo, porque essa não era mais minha esposa. Sentia-me culpado o tempo todo, pois me tornei alarmista, e contribuí para a pressão que minha esposa estava enfrentando. Então, comecei a considerar a possibilidade de uma traição. Poucos meses depois, meu oncologista me disse que eu tinha uma chance de conseguir documentos que me permitiriam atravessar a fronteira. Fiquei eufórico. Finalmente poderia visitar minha família. Beijar minha esposa, abraçar meus filhos, levá-los para a costa do mar. Quanto mais perto eu ficava de ter meus documentos prontos, mais distante minha esposa parecia ficar. Não importava o que eu perguntasse, sempre estava tudo bem, e eu não tinha nada com que me preocupar. E finalmente, em maio de 2023, estou aqui. Meus filhos estão chorando e sorrindo, estão felizes, assim como minha esposa. Mas algo não estava certo. Na nossa primeira noite juntos, ela nem sequer preparou o jantar, deixando apenas uma pilha de louça suja e a casa bagunçada, e não houve intimidade. Tipo, o que está acontecendo? Você não me viu por quase um ano, aquelas 3 semanas em setembro de 2022 não contam, e você não quer nenhuma proximidade. Tentei iniciar algo, mas ela estava cansada e queria dormir. Uma semana se passou e mal tivemos contato, sem beijos, sem dar as mãos, sem abraços. Sentei com ela e comecei uma conversa: está tudo bem entre nós? E a resposta foi: está tudo bem, querido. Só esperei tanto tempo que não estou tão interessada em sexo como antes, mas não é sobre você, estamos bem. Estou apenas cansada e também preciso de um pouco de espaço. Minhas suspeitas começaram a crescer exponencialmente. Sim, tivemos momentos difíceis em nosso casamento em que estávamos tão cansados, que fazíamos sexo apenas algumas vezes por mês, mas pelo amor de Deus, 1 ano sem nada. Apenas alguns dias depois, percebi algumas mensagens de um estranho em seu telefone, mas não vi o contexto, pois a tela estava bloqueada. Ela me disse que esse era um dos novos chefes dela. Fiquei um pouco preocupado, e no dia seguinte descobri que esse novo chefe havia curtido as fotos dela nas redes sociais. Imediatamente, iniciei outra conversa sobre seus sentimentos, e quem era aquele cara, e ela me disse que não sabia o que sentia por mim, e que aquele cara era apenas um amigo. Fiquei arrasado, mas tentei ficar calmo. Entendi que estávamos separados pela distância por algum tempo, e concordei que foi difícil para ambos. Então, decidi dar a ela um tempo e espaço, mesmo que não estivesse convencido dessa decisão. Estava nervoso o tempo todo, mas, como mencionei, decidi levar minha família para a costa do mar e tentar relaxar. Passamos uma ótima semana juntos, conversamos muito, bebemos, tivemos relações íntimas, nos beijamos, tudo estava bem. E então, naquela noite, quando tudo parecia normal, eu queria dormir, mas não conseguia. Abri aquele aplicativo de mídia social e lá estava. Ele fez o check-in no mesmo lugar onde minha esposa e suas amigas estavam festejando. Abordei o laptop dela, pois não temos segredos, então tinha o reconhecimento por toque ali. Abri alguns aplicativos de mensagens, e encontrei mensagens de flerte com outro cara da empresa do tal chefe, dizendo que eu te amo, sinto falta de nós. Me senti arrasado, meu coração estava partido.
Saí correndo de casa e a encontrei naquela noite. Ela viu em meus olhos, ela entendeu que eu sabia. Foi difícil, eu estava ferido. Sim, ela confessou, mas só depois que a confrontei. Ela achou que tinha apagado tudo. Passei mais algumas semanas com meus filhos e ela. Estava tão atordoado que tentei assumir toda a culpa. Estava buscando algumas explicações razoáveis. Dormimos na mesma cama, tivemos intimidade durante todo esse tempo, e tentei reconquistá-la, mas ela estava impassível. O caso deles durou alguns meses, então, enquanto eu estava conseguindo todos os documentos, ela começou uma nova vida às minhas costas. Depois que retornei ao meu país de origem, comecei a refletir sobre a situação. Tentei conversar com ela, mas ela só pediu mais tempo para entender. Sugeri terapia de casal 2 vezes, mas ela ignorou como se eu nunca tivesse falado. Foi a escolha dela, foi a decisão dela de arruinar tudo. Eu a perdi para sempre, perdi a mim mesmo. Ela me traiu enquanto eu lutava contra o câncer e mais precisava dela. Estou devastado, estou arrasado, sinto-me um ser humano indigno e miserável. Ela tentou me culpar por sua infidelidade, mas em vez disso, a confrontei e disse para ela se calar. Por que diabos você nunca falou comigo sobre seus sentimentos? Nunca vi isso chegando. Eu estava pensando que finalmente estávamos felizes, e podíamos relaxar depois de perseguir nossos sonhos por tantos anos. Se ela me dissesse que estava infeliz, teria consertado tudo, ou pelo menos tentado. E ela estava morta de silêncio. Acredito que coisas assim nunca acontecem comigo. Um dia, simplesmente não entendo por que ela nunca comunicou abertamente seus sentimentos e necessidades para mim. No verão passado, recebi uma carta escrita à mão dela, onde ela expressava quanto me ama e sente minha falta, e contava os dias para estarmos juntos. Estou revirando nossas mensagens de texto todas as noites, e juro que não consigo acreditar que eram todas mentiras dela. Estou tentando iniciar um processo de cura agora, mas toda vez que a vejo essas mensagens nojentas entre ela e ele, essas fotos que ela nunca me enviou, essas palavras de amor que ela disse a ele e não a mim, todos os dias do caso. Não consigo acreditar como alguém que prometeu passar por todo esse pesadelo comigo 6 meses atrás, pode me trair tão profundamente. Ela nem mesmo tentará discutir os motivos de como e por que aconteceu. Ela não demonstra arrependimento. Só consigo conversar com meus adoráveis filhos, e estou pensando em solicitar o divórcio em breve. Estou com tanto medo de que possam pensar que papai os traiu e arruinou nossa família. Não estou buscando conselhos. Não sei por que estou aqui. Estou completamente perdido e só chorei muito. A traição dela dói muito, assim como os pensamentos sobre meu câncer que podem retornar se eu me deixar abater. Obrigado por ler até o final. Estou tentando me manter forte por mim e pelos meus filhos, e não permitir que o câncer me derrote novamente. Edite, obtenha evidências e conte uma versão adequada para as crianças, sobre por que você está se divorciando. Você teve uma segunda chance na vida, não a desperdice não vivendo sua vida ao máximo. Esteja lá para seus filhos e comece o processo de cura. Obrigado. Infelizmente, meu advogado me disse que, mesmo que eu pudesse ter coletado evidências como capturas de tela de suas mensagens, os tribunais em nosso país nunca as consideram ao tomar uma decisão. E naquela noite eu estava literalmente paralisado, então apenas coloquei o laptop de lado e fugi com as imagens tatuadas na minha mente. Entendo que estou perdendo muito mais do que minha esposa, mas simplesmente não consigo ver como posso continuar vivendo juntos após uma traição assim. Entrar com o pedido de divórcio, mas para onde ir? Onde as crianças vão morar? E se ela alienar as crianças de você no processo? Não tenho certeza se ela tem planos de voltar, é provável que fiquem na Europa por mais alguns anos. Tudo o que sei com certeza é que, onde quer que estejam, estou pronto para visitar meus filhos, e até levá-los para casa nas férias de verão. Isso é o melhor que posso fazer, e isso também parte meu coração a cada segundo que penso nisso. Por que você não se muda para a Europa para ter acesso aos seus filhos o tempo todo? Deixe o divórcio acontecer, mas mude para lá. Estou preocupado com a distância, ela também tentará substituí-lo como pai deles, então mude para lá, dessa forma a custódia será 50-50. Não desista de seus filhos. O tempo dirá se eles ficarão. Considerarei uma mudança com certeza. Quanto à substituição, é apenas uma questão de tempo, e não há nada que eu possa fazer aqui. Infelizmente, mencionei em minha história que ela encontrou facilmente alguns paus aleatórios, então mais cedo ou mais tarde, ela apresentará um novo papai, e esses pensamentos são tão traumáticos para mim, mas devo focar em minha recuperação e em manter contato com meus filhos. As crianças podem manter contato com você sem a interferência dela? Eles são grandes o suficiente para terem telefones?
Eu realmente espero que as coisas funcionem a seu favor e que você não perca seus filhos também. Definitivamente, estou preocupado com você. Sim, meu filho de 7 anos me chama todos os dias pelo FaceTime, antes de acordar para a escola e antes de dormir. A maneira como ele me diz que me ama e sente minha falta destroça meu coração em pedaços a cada vez. Seja qual for o resultado, ele é uma criança inteligente, e acredito que um dia ele me entenderá e perdoará, assim como sua irmãzinha, minha pequena preciosa, que eu amo com todo o meu coração. De qualquer forma, serei o melhor pai até meu último suspiro. Obrigado por suas palavras gentis. Acho que preciso de todo o apoio do mundo agora. Atualização 1. Deixe-me ser claro sobre mim mesmo. Não sou um marido e parceiro perfeito, de forma alguma, como ninguém é. Também não sou santo. Todos nós somos pecadores em algum grau, mas amei verdadeiramente minha esposa. Escolhi ela em vez de dezenas de mulheres todos os dias. Sonhava apenas em envelhecer com ela ao meu lado. Valorizei cada momento que passei com ela. Dizia a ela sobre meu amor todos os dias, e essas palavras eram meus sentimentos sinceros, nunca duvidei delas. Não era abusivo, não era controlador. Às vezes, era rude, mas também tenho sentimentos nos dias ruins, sempre pedia desculpas primeiro, sempre tentei protegê-la. Só queria fazer dessa mulher a pessoa mais feliz do mundo. Amo meus filhos. Queria esses filhos. Esta era minha família perfeita, meu lugar seguro, meu próprio universo. Ninguém é perfeito, assim como minha esposa, mas eu confiava plenamente nela, e nunca vi nenhum sinal vermelho que pudesse indicar traição dela. Ela não é boa em comunicar seus sentimentos, e acho que é daí que isso vem. Será que eu perdi alguma coisa por conta própria? Provavelmente sim. Estava tão deprimido por causa do meu diagnóstico, que ela pode ter se sentido negligenciada, mesmo que eu tenha tentado comunicar o melhor que pude. Assim foi minha reação. Assim eu mantive a doença. Ainda acredito firmemente que, se você ama seu cônjuge, nunca o deixará. Apoio nos momentos mais sombrios, não importa o que esteja enfrentando atualmente. Isso é o que prometemos um ao outro, que estaríamos lá um para o outro, até que a morte nos separasse. Nunca fui tentado a me apaixonar por outras mulheres durante esses 10 anos. Ela é minha luz, meu porto seguro. Houve algumas mulheres que tentaram me seduzir, que tentaram se aproximar, mas tenho meus próprios valores morais, meus princípios, minhas defesas ao redor do meu espaço seguro. Meu pai traiu minha mãe muitos anos atrás, e eles se divorciaram quando eu era criança. À medida que cresci, testemunhei o quão difícil foi para minha mãe seguir em frente após a traição. Prometi a mim mesmo que nunca trairia ou machucaria a pessoa que amo. Atualização 2. Estamos vivendo em países diferentes agora devido à guerra, e tenho chamadas diárias com meus adoráveis filhos. O que mais me incomoda é como minha esposa age como se nada tivesse acontecido. Passaram-se 3 meses desde que descobri sobre seu caso com um homem aleatório, e ainda não tivemos uma conversa sobre o que está acontecendo. Ela fala comigo como se fôssemos simplesmente bons amigos. Ela reclama de coisas irrelevantes para mim. Ela compartilha fotos de nossos filhos com as avós, e elas ainda não sabem. Ela fala sobre suas próximas férias com as crianças. Eu compartilhei meus planos de estar no aniversário do meu filho, e ela me perguntou se eu iria comemorar o ano novo com eles, presumindo que eu iria. Sinto-me profundamente desconfortável e desrespeitado. Parece que seu caso não tem significado para ela, e meus sentimentos são ignorados. Tenho dormido apenas algumas horas todas as noites desde o dia em que descobri, e ela me perguntou por que estou tão cansado. Ela é como uma estranha para mim, uma pessoa que não reconheço, e isso dói profundamente. Ela parece feliz sem mim, como se eu fosse apenas um fardo. Sinto-me péssimo e não consigo seguir em frente, não importa o que tente. Atualização 3. O amante dela estava hospedado no hotel onde minha esposa e suas amigas estavam, ou era aquele chefe com quem você estava preocupado? Sobre o amante dela, não sei nada além do que vi em seu perfil nas redes sociais. Ela se recusa a falar sobre esse homem e como onde se conheceram. Cerca de um mês atrás, descobri que ela começou a seguir o amante dela no Instagram, e a confrontei novamente, anunciando minha decisão de pedir o divórcio. Ela tentou me convencer de que já o seguia antes e que as redes sociais não significam nada. Discordo, especialmente quando você segue o homem com quem teve um caso por alguns meses. De qualquer forma, ela não fez nenhum esforço para conversar comigo desde o dia D. Posso não ser bom em entender a psicologia de quem trai, mas acredito que quando seu parceiro menciona o divórcio e você está arrependido, você deveria ter a coragem de tentar consertar as coisas, pelo menos começando uma conversa.
Atualização 4. Tenho que admitir que fui enganado e manipulado. Como alguns de vocês comentaram no meu post anterior, o caso ainda está em andamento. Ontem, enquanto estava ao telefone com meu filho, minha filha de 2 anos entrou no quarto dele mostrando que sua fralda estava suja. Pedi ao meu filho que chamasse a mamãe para trocar a fralda, e ele me disse que ela estava fora e só voltaria para casa em 2 horas. Meu primeiro pensamento foi que ela tinha ido encontrar o amante, então mandei uma mensagem dizendo que a queridazinha dela poderia estar suja de cocô. Ela leu minha mensagem, mas não respondeu. Quando ela chegou em casa, liguei para ela e confrontei sobre a situação. Ela mentiu para mim, dizendo que o caso havia terminado o tempo todo. Ela não disse uma palavra enquanto eu falava com ela, apenas me disse que não queria ter essa conversa agora, e que não estava obrigada a me explicar a situação. Meu Deus, ela deixou 2 filhos pequenos em casa para sair com aquele cara. Como pode ser essa mulher com quem me casei há 10 anos? Então, meu plano inicial mudou, e estou entrando em modo NC, sem contato, completo, exceto pelos meus filhos. Não preciso mais dessa conversa de encerramento. Finalmente, vou contar sobre o caso dela para nossas famílias e amigos. Não quero mais ser manipulado por esses jogos mentais. Se ela não respeita meus sentimentos, então não devo respeitá-la e protegê-la. Estou aqui na Europa novamente, dirigi 2.500 quilômetros para passar o Natal com meus filhos, celebrar o aniversário do meu filho e discutir nosso divórcio inevitável. Tenho pensado muito sobre essa conversa final, pois não há sinal de que ela esteja pronta para pedir o divórcio. Devo admitir que foi muito mais difícil do que eu esperava. Nós 2 choramos muito. Ela ainda está com o amante. Já se passaram quase 9 meses desde que eles começaram a se encontrar. Ela não pode e não vai explicar nada. Eu fui simplesmente excluído da vida dela e substituído por outro homem. Estou tão desapontado que ela não pode admitir que foi uma traição, e ainda está tentando manipular meus sentimentos, sugerindo que interpretei a situação de forma errada. Minha esposa me culpa por me tornar indisponível após meu diagnóstico, e é verdade que eu estava lutando contra uma profunda depressão e precisando de apoio. Ela se sentiu indesejada e desnecessária por muito tempo. Por outro lado, ela admitiu que sou a melhor pessoa que já teve em sua vida. Ela até reconheceu que o amante não pode me igualar em todos os aspectos. Infelizmente, o resultado mais triste de seu caso é que não confio mais nela, e não acredito em suas lágrimas e mentiras. Então, finalmente, tomei a decisão mais difícil da minha vida e lhe disse que acabou oficialmente. Dói, é horrível, mas este capítulo da minha vida deve ser encerrado. Meus sentimentos por ela estão desaparecendo aos poucos a cada dia. Minhas prioridades agora são o amor próprio, minha saúde e meus filhos, que sentirei falta todos os dias enquanto a distância nos separa. Não consigo odiá-la ou desejar-lhe mal pelo resto da vida. Em vez disso, quero alcançar a indiferença e simplesmente não me importar mais com ela. Ela é apenas uma estranha para mim agora, e estou deixando-a ir. Agradeço a todos por lerem isso. Agradeço por todos os conselhos e apoio em meus posts anteriores. Mais uma alma está pronta para começar a se curar. Ninguém sabe o que o futuro reserva, mas tenho certeza de que é muito mais brilhante sem uma mentirosa ao meu lado. Edição: adiei todas as conversas com os avós até hoje, para ter pelo menos uma pequena chance de algum encerramento. Agora me sinto livre em certo sentido, e quando voltar para casa, terei uma conversa séria com todos. Eu e minha em breve ex-esposa discutimos sobre eu visitar as crianças, e ela me prometeu que poderei levá-las para passar o verão, o que é uma ótima oportunidade para mim e meus pais verem as crianças. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tem um relato interessante? Compartilhe com a gente. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.